Oi pessoal, tudo bom? Eu aqui de novo, Patrícia Marinho, para conversar com vocês um pouquinho sobre nossas crianças, né? A gente, enquanto pais responsáveis, tutores, tios, principalmente enquanto responsáveis, pais, né? De nossas crianças, muitas vezes nos sentimos confusos, meio perdidos, né? De como lidar com elas, né? Como a gente vai cuidar dessas criaturas, qual é o nosso papel realmente, né? E como a gente está vivendo com elas. O Espiritismo, ele nos traz reflexões importantes e fortes, né? Porque é muito precioso. Não é à toa, né, que há uma criança em nossas vidas, né? Que chega uma criança em nossas vidas. Seja num parto, né, seja numa adoção, seja de paraquedas, seja como for, né, você ter a responsabilidade de criar, de educar uma criança é algo que realmente muitas vezes nos assusta, muitas vezes nos deixa um pouco perdidos. O importante dizer é que a gente aprende vivendo, trocando. Não existe essa tranquilidade de que estamos fazendo 100% certo, que tudo... Não existe uma teoria, uma matemática perfeita, não existe, assim, um manual para cuidar das nossas crianças. Mas existe um propósito, isso sim, existe um propósito de que todos nós somos espíritos, né? E nossas crianças também são espíritos. E que antes mesmo desse sentimento que nos toma, assim, fortemente, de paternidade, de maternidade, de tutoria, de responsabilidade, nós temos o compromisso de nos ajudar. A gente ajuda e é ajudado, né? A gente aprende juntos, né? Cada criança, cada espírito, cada ser é único, né? E como aprender? Uma das formas mais importantes, assim, mais eficazes, eficientes, etc, é a troca, né? A troca das nossas vivências. É como a gente vem aprendendo, como a gente observa, né? Existem aí pessoas observando, especialistas, e que também trocam conosco, e aí a gente vai aprendendo e vai, ao longo do caminho, melhorando os nossos processos. O que é muito importante falar em tempos atuais é de presença. A gente precisa falar sobre presença, sobre estar com nossas crianças, né? Não assim, dividido, mas por inteiro, né? E não precisa ser 24 horas por dia, mas nos momentos em que a gente estiver com nossas crianças, que a gente esteja, né? Que a gente não finja estar, que a gente não pegue um celular e fique, que a gente não fique pensando, falando outra coisa, que a gente não empurre, né, um aparelho para a criança fique distraída, que a gente possa se propor a dificuldade de que é estar, de entreter, de ficar, desenvolver essa intimidade, porque a gente perde esse desenvolvimento quando a gente entrega a criança para outra pessoa, quando a gente entrega a criança para um aparelho, para uma outra atividade, enche nossas crianças de atividades e para a gente não ter um momento, aí a gente dá um bom dia e uma boa noite bem difícil, né? Vai dormir que eu tô muito cansada e tal. Então, assim, é importante a gente refletir sobre o papel que nos foi colocado quando a gente se responsabiliza por alguém, né? É uma responsabilidade. Você vai encontrar sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Como os espíritos falam com a gente, o que é que eles nos dizem sobre isso, sobre essa missão, né? E vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muitos outros livros, minha gente, por aí. Muitos. Eu estou trazendo só 2 livros da codificação para a gente entender um pouquinho desse nosso compromisso, né? Então,
Tem um trechinho assim, ó. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com os seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a eles. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Então são processos que muitas vezes não se findam numa só vida, na vida que a gente está vivendo, que se prolongam por vidas, não é verdade? E aí, ao longo desse tempo, né, a gente ficou pensando aqui na Quinta de Luz, como era importante a gente conversar com os pais, como era importante a gente trazer discussões, possibilidades, inclusive porque no atendimento presencial a gente tinha um dia totalmente dedicado às crianças, né? As crianças são preciosas, né? Elas estão se construindo assim. Tem um ditado que diz por aí que a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o estudo e tal. Eu particularmente acredito que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos são os valores, são a nossa convivência, porque aí aonde eles forem, aonde eles estudarem, aonde eles entrarem, eles terão uma possibilidade, sabe, de garra, de crescer, de busca, de melhorar, né? E então, nas nossas plataformas, a gente convidou a Ana Paula Viana. Ela vem fazendo esse trabalho com a gente, né? Desde 2021, Ana vem conversando, né, sempre sobre as nossas crianças. E o que a gente fez? Reuniu tudo num post só, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 vídeos que a gente reuniu num post, né? Depois desse post ainda virão mais, mas são 9 vídeos bem bacanas sobre nossas crianças, sobre nosso compromisso de guardiões, né? De tutores, né, amorosos, por favor, das nossas crianças. A gente tem um vídeo sobre acolhimento com as crianças. Em seguida, tem um só sobre o evangelho, como fazer o evangelho com as crianças. Tem um falando justamente sobre isso, que todo mundo já foi criança, né? Esse nosso processo também de recebimento enquanto criança, a gente reconhecer a nossa criança para poder lidar com as nossas crianças posteriores. Tem outro falando de morte com as crianças, né? Porque a gente tem tanto medo, a gente quer proteger tanto esses seres e eles têm uma forma de encarar a vida e de poder ler sobre tudo, né? A gente precisa apenas ajudá-los, auxiliá-los, arrumar uma linguagem, chegar junto, partilhar e não esconder. E morte, principalmente nesses tempos de pandemia para cá, é um momento importante, porque eles não puderam ficar isolados de tantas partidas. Eles participaram disso tudo. Então a gente fez um vídeo lindo falando de morte, dando indicação. Todos esses vídeos geralmente tem indicação de livro, de outros vídeos que possam ser assistidos sobre o tema, né? Em seguida a gente tem um vídeo sobre a criança e o exemplo, né? Porque não existe nenhuma educação que não pressuponha o exemplo, né? Se você acha que está educando com palavras, com livros. Eu estava lendo aqui o livro do neto do Gandhi, né? E aí tem uma passagem em que ele conta que os pais foram falar com Gandhi para pedir que ele conversasse com o filho pequeno, porque
os médicos queriam que ele parasse de comer doce porque estava fazendo um mal muito grande a ele, né? E tudo que os pais faziam não tinha sucesso, o menino não deixava de comer as guloseimas. Aí quando chegou lá, a Gandhi disse assim, ó, volta daqui a 2 semanas, né? Aí eles ficaram meio chateados e tal, acharam que Gandhi não deu muita importância, mas tudo bem, foram embora. 2 semanas depois, voltaram. Aí, quando chegou na sala, que foram falar com Gandhi e tal, aí Gandhi chamou o menino, falou no ouvidinho dele e eles foram embora. E o menino parou de comer guloseimas, parou de comer açúcar. E aí todo mundo, ó, Gandhi fez um milagre e tal, e foram lá falar com ele. Gandhi disse, não, ó, eu não podia dizer ao menino que parasse de comer de açúcar se eu tava comendo açúcar. Então, passei 2 semanas sem comer o açúcar, deixei o açúcar de lado. E a única coisa que eu disse a ele foi, eu estou há 2 semanas sem comer açúcar, você quer tentar? E o menino se propôs a tentar, porque era uma verdade, né? Então, assim, o nosso exemplo, ele fala muito mais. Muitas vezes você vai pegar, assim, e vendo o menino repetir coisas do seu jeito, que você dizia e não sei o quê, às vezes até você fica constrangido. Mas é porque o exemplo, né? Então, tá vendo como a criança te ajuda? O que você já fez para se melhorar, para que teu filho melhore? O que ele te fez enxergar que era melhorar? Porque senão palavras vão-se embora com o vento. Não, menino, deixa esse celular. E você é agarrado no celular. Menino, não lê e você não lê. Né? Menino, muitas coisas na vida que a gente precisa mudar de atitude. Menino, não bata, não sei o que, e você tem violência nas suas palavras, na sua forma de conviver, né? Então, ela fala muito bem sobre essa criança e o exemplo, sobre essas reflexões que a gente tem que fazer com a gente, traz material de apoio para que a gente possa se aprofundar, se questionar, né? Se permitir pensar nesse assunto. Tem um vídeo que é preciso falar de sentimentos em família. É justamente isso, romper esses tabus, né? Você não precisa ser um super-herói para o seu filho, você precisa se mostrar que você tem fragilidade, que você tem força, que você se recupera, que você também está tentando ser uma pessoa melhor. Isso é um papel transformador. E falar desses sentimentos de tristeza, de medo, né? De alegria, de euforia, né? Todos esses sentimentos, eles são necessários para criar intimidade, para fortalecer o ser humano, né? Ter esse valor. É lindo esse vídeo dela, é lindo para falar de sentimentos em família. A criança e a oração, também é outro vídeo lindo, que vai nos ajudar a traçar esse caminho da criança, de despertar na criança a forma dela encontrar o seu diálogo com Deus, né? Vou chamar de Deus, mas com o que há de maior, né? Com essa força maior, com a espiritualidade e com a forma também que ela vai traçar esse caminho, né? Lembrem-se que espiritismo não é religião, é uma doutrina. Ela está aqui para fomentar nossos pensamentos, para o entendimento de que existe uma vida além do corpo, com o que não tem um pensamento materialista, né? Que a gente morre e a matéria morre, todos morremos. Não, a matéria morre, mas o nosso corpo sutil, a vida, o nosso exterior, ele continua, né? Nós continuamos, nós somos espíritos. E isso se encaixa em várias religiões, se ele quiser escolher uma religião, se ele quiser, mas o caminho do entendimento de que nós somos uma força além da matéria. E a prece é esse lugar de comunicação, né? Então deixar que as crianças busquem a sua própria oração, que saibam falar espontaneamente, né? Entendam que elas podem sim requisitar auxílio, que elas podem se conectar com outros, que não tenham medo, né? Dessa espiritualidade, dessa vivência, né? De que elas são espíritos também. E é lindo esse também. Aí eu vou dizer que todos os vídeos são lindos. E solidariedade a serviço da educação. Então, esse vídeo é muito importante porque fala do coletivo.
de que forma a gente pode educar nossos filhos através da solidariedade, da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, não só no sentimento, mas na ação. Como a gente pode promover ações solidárias, né? Às vezes uma ação solidária é o menininho caiu e o outro ajuda o outro a se levantar. É uma ação solidária, né? Então, a solidariedade em diversas possibilidades. Ana Paula traz isso, conversa com a gente, faz a gente refletir e buscar também outros caminhos de entendimento, tá? E aí um bem bacana, bem levinho, que é o Cineminha com as crianças, né? Que a gente, agora em janeiro, que a gente colocou esse vídeo no ar, mas que é cheio de dicas de filmes que você pode assistir com as crianças e por quê, e o que eles podem trazer de interessante, de bom, né, em termos de espiritualidade, de valores, de sentimentos difíceis, né, de você falar, de solidariedade, um monte de coisas. São filmes de, sabe, da Disney, filmes da Netflix, vídeos de todas as plataformas que tem aí, em que você pode fazer desse momento um momento de crescimento, de conversa, de rir junto, de chorar junto, né, de fazer perguntas, de entender, de saber se ela se identificou em alguma coisa da vida delas. Então, a arte é uma grande ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de vivência de sentimentos, de emoções, é uma ferramenta de troca, né? Uma ferramenta de inquietação, é uma ferramenta pra gente, pra vida, né? Ela tá à nossa disposição, através do imaginário, a gente criar, a gente pensar, a gente co-criar, né? Ideias, co-criar cenários, né? Criar esperanças, né? Que são motoras para todos nós. Então é isso. Vou reunir todos os links desses vídeos que eu falei para vocês, dessas postagens, né? Porque no YouTube você encontra todos esses vídeos, inclusive na playlist dos pais lá, você vai ter todos esses vídeos reunidos. E lá no site, lá no blog, lá, você vai conseguir assistir. E também tem material de apoio, texto de apoio, links dentro da postagem para você ir para outros vídeos que não só o vídeo de Ana Paula, outras pessoas, outros psicólogos falando. E também, assim, como esse do Cineminha, que você vai ter todos os trailers, né, para você ver e tudo mais. Então é isso, minha gente. Cuidem das suas crianças, né? Cuidemos das nossas crianças. Elas são, assim, preciosas. Elas vieram não só para evoluir, mas também para nos ajudar a evoluir, né? E elas estão lá com aquele véu do esquecimento, estão lá totalmente limpinhas, né? Lá para a adolescência que elas começam a manifestar realmente as suas características mais fortes, mas aí elas já vão estar abastecidas, né? Da nossa presença, dos valores, do amor, e a gente vai continuando nessa estrada, nessa troca. Com muitas dificuldades que a gente já traz de outras vidas aí, de vivências, né? Outras, né, com tanta amorosidade para nos dar, né? A gente aprender a amar, né? Outras, a maneira como elas chegam, né? Grandes desafios. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E se você é pai, você é mãe, se você é tutor, se você é responsável, né? É porque você escolheu. Até quando você diz assim, não, eu nem programei. Não é uma questão de programação. É uma questão de escolha dentro de si. Você escolheu, né? Seus atos levaram a isso. Então amem as crianças, né? Amem, estejam presentes com as crianças, né? Não espera o tempo passar, porque o tempo passa e não volta. É só continuidade, é só ida. Então, estejam com as crianças e estejam com a gente.
aqui nas plataformas, nos canais. Estejam junto com a Ana Paula, né? Aí discutindo. Mandem pra gente sugestões do que vocês gostariam que a gente trouxesse, né? Nesse papel, nesse trabalho com as crianças, tá bom? E aí, se tiverem de férias, aproveitem as férias. Fiquem junto com suas crianças, minha gente. Fiquem juntos, aprendam juntos com ela, tá bom? Paz e luz. Até a próxima.